Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso primeiro podcast, Conversa com Propósito. E hoje nós temos um tema muito especial que é Quem é você em Cristo? E para isso nós trouxemos a nossa missionária Rayane e ela vai falar um pouquinho como é viver essa identidade nos dias atuais. Ray, a gente sabe que hoje é muito difícil, né? No dia a dia, a gente manter essa identidade em Cristo. Então, a primeira pergunta para você é: você já se sentiu confusa sobre quem você é? Queridos, a paz do Senhor, muitas vezes, né? Às vezes na caminhada a gente tem vários dilemas. Todo mundo passa por crise, mulher ainda mais nos dias da TPM. E a gente se faz essa pergunta. Muitas vezes a gente quer se parecer ao outro, a gente quer entender a visão do outro ao nosso respeito e muitas pessoas em busca de aceitação começam a buscar alguns subterfúgios que chegam a alguns lugares que não definem quem eles são em Cristo. Eu gosto muito da passagem do Evangelho de João, capítulo 1, verso 19, que perguntam sobre João Batista e começam a questionar a identidade dele, porque ele era antecessor de Cristo e começam a perguntar: quem é você? É um profeta? Você é o Messias? Ele diz: eu não sou. A primeira maneira para achar quem nós somos em Cristo é descobrir quem nós não somos primeiros e aquilo que a gente não foi chamado para fazer. E João, ele não negou, ele diz: eu não sou o Cristo. E as pessoas continuaram perguntando: então quem é você? E ele pergunta e responde dizendo: eu sou a voz do que clama no deserto. Eu acredito que a nossa identidade está escondida na intimidade com Cristo. A partir do momento que quanto mais a gente se aproxima de Cristo, mais a gente descobre quem Ele é, quem nós somos e quem nós não fomos chamados para ser. E é interessante que a gente vê isso em vários personagens da Bíblia, né? Não só em João, mas a gente vê isso também em Davi, Sim. A gente vê isso em tantos outros personagens, né? A segunda pergunta para você é: o que o mundo diz sobre identidade? Porque o mundo tenta botar impor sempre na gente, né? Você tem que ser isso, você tem que ser aquilo. Então, para você, o que o mundo está querendo impor para os adolescentes, para jovens de hoje em dia? O mundo hoje é muito complicado, né? Segue um padrão e algumas ideologias. Então, quando você não é aceito dentro daquelas ideologias, parece que você não vai ser aceito pelo grupo. Eu acredito que João Batista seria esse ícone de identidade, porque desde o nascimento dele, ele foi uma pessoa que era uma exceção no meio da regra, né? Chegaram ao ponto de olhar para a família dele e dizer: por que não coloca o nome dele de Zacarias? Não tem ninguém na família dele com esse nome. E infelizmente, muitas pessoas, amigos, vizinhos, parentes, pessoas de lá de fora, vão tentar a todo custo mudar a nossa identidade, a essência de quem somos, né? Já começa das mães, logo no início, dizendo: você não é como sua prima, você não é como seu primo, você é preguiçoso, você é isso, você é aquilo. E muitas vezes a nossa identidade tem sido alterada por isso. Na fase adulta, através de algumas ideologias, de alguns sistemas, e isso é muito complicado. Então, é necessário a gente precisar ser uma exceção no meio da regra e descobrir que a gente pode sim ser aceito da maneira como a gente é, né? Com os valores que a gente acredita, mesmo muitas vezes fugindo dessa prisão de ter que agradar todas as pessoas. É muito interessante isso, porque hoje em dia o que tem de adolescentes e o que tem de jovens que estão se distanciando dos caminhos do Senhor mesmo, porque o mundo está impondo essa identidade, né? Eles têm que ser isso, têm que ser aquilo, têm que buscar por sucesso, têm que buscar por aquilo, e acaba gerando esse desconforto, essa falta de identidade mesmo. E para isso vem a segunda pergunta: o que Deus diz sobre quem nós devemos ser, né? Porque é muito difícil a gente de imediato identificar quando a gente entrega a vida para Jesus e tal, mas o que Deus quer que nós sejamos? Eu acredito que a primeira confusão da caminhada cristã na nossa mente é: o que é o meu chamado, ou o que eu fui chamado para ser? Porque muitas pessoas amam os holofotes, amam a parte do altar, né? Eu quero cantar, eu quero pregar, quando muitas vezes sucesso é estar no centro da vontade de Deus, fazendo o que Deus nos chamou para fazer. E olhar para essa pergunta é entender que muitas vezes na nossa caminhada vai ser muito difícil discernir de imediato o que Deus nos chamou para fazer. O meu conselho sempre vá fazendo de tudo um pouco. É como um clínico geral que faz medicina e ele vai começar pela parte geral da coisa até que se afunile e ele entenda que existe uma área específica que ele tem uma propensão melhor. Então, para os adolescentes e jovens dessa atualidade, eu digo para vocês: quem somos nós em Cristo? Né? O que Deus diz ao nosso respeito? Primeiro, o Salmo 139 diz que o Senhor, Ele fez a nossa história antes dela existir. Né? É algo muito poderoso ali e eu acredito que Deus, Ele tem planos traçados sobre a nossa vida e nós somos o que a Bíblia diz que a gente é.
é, né? A gente não é o que o sistema diz, a gente não é o que o mundo lá fora está colocando. A Bíblia diz que nós somos mais que vencedores. Só que o problema é que muitas vezes as verdades de Cristo não têm tanto valor para nós diante das palavras das pessoas. E então vem os traumas, e então vem as crises de identidade e os problemas, porque Satanás, ele é essa pessoa mestre em trazer distúrbio na identidade. Ele fez isso no Éden. Ele tentou colocar dúvida na convicção que Eva tinha. E ele perguntou para ela, foi assim que Deus disse? Ele queria, de uma certa forma, mexer na identidade da mulher ali. Mas graças a Deus que a Bíblia diz que da semente da mulher viria um que esmagaria a cabeça da serpente, e esse é Cristo. Amém, amém. E assim, nos dê a última pergunta, né? Nos dê uma dica como viver isso dia após dia, principalmente na escola, no trabalho, na faculdade, que é muito complicado mesmo. Eu queria que você desse umas dicasinhas para esses adolescentes e jovens que estão em casa, que estão vendo isso. Sim. Primeira coisa é fugir da comparação. Toda comparação ela é injusta. Eu não tenho o mesmo perfil do que o outro, eu não tenho a mesma história que o outro, também não tenho os mesmos recursos. Infelizmente, eu sempre digo que quando a gente está triste, a melhor coisa a fazer é não entrar na rede social, porque lá você sempre vai ver a coisa boa da rede social, né? O dia bom daquela pessoa, o tempo maravilhoso que aquela pessoa está vivendo. Sempre digo, casais não brigam em rede social, sempre colocam lá as melhores coisas da vida. E muitas vezes alguns adolescentes e jovens passam por essa frustração quando comparam a sua história com a história de alguém, né? Tem uma frase que diz que a grama artificial do outro sempre vai ser melhor, porque a gente não conhece os pormenores da vida daquela pessoa. Então, a primeira dica, não se compare. Segundo, seja quem é você em Deus e entenda que para várias pessoas que possam te criticar, vai ter uma multidão de outras que vão te aceitar. Às vezes a gente para muito na crítica, a gente para muito na pessoa que diz que não quer. E eu gosto de uma ilustração, eu queria finalizar assim, tem uma história de um sapinho que era surdo e ele tenta alcançar uma montanha muito alta e a competição era de muitos sapos. Vários sapos pelo caminho tentam correr e começam a parar pelo meio do caminho. Por quê? Porque as pessoas começam a dizer para eles, parem, vocês não vão conseguir. Só que um sapinho chega ao topo. E quando vão descobrir por que ele chegou ao topo? Porque ele era surdo. Então eu acredito que a grande moral da nossa identidade é muitas vezes ter que fechar os nossos ouvidos para aquilo que não edifica, para aquilo que não nos agrada e perguntar se Deus quer a nossa vida daquele jeito e procurar o melhor caminho de agradar o coração de Deus. Muito bom, gente, essas dicas que vocês possam pegar aí. E chegamos no final desse podcast, então fique aí. Que vocês sejam aquilo que Deus quer que vocês sejam e principalmente a sua identidade tem que estar forjada em Cristo. Te convido para o próximo podcast da semana que vem. Que Deus abençoe a vida de vocês e um beijo. Deus abençoe.